A situação do Endrick no Real não tá fácil e você sabe muito bem. O jogador brasileiro vem passado por dificuldades tanto de adaptação no clube, quanto também uma dificuldade imensa de entrar em jogos do Real Madrid. Ele entrou recentemente em jogo contra o Valência pelo Campeonato Espanhol, mas contra o Liverpool nem sequer aqueceu. Então você não pode dizer que isso é normal para um jogador do nível dele que até um tempo atrás vinha sendo um dos principais do Campeonato Brasileiro. Em 2023 decidiu um brasileirão sozinho, mas ainda assim parece persistir e ficar nessa realidade do Real Madrid, que convenhamos, nem fede e nem cheira. Nem fede e nem cheira no sentido de que ele está sim no maior clube do mundo, mas ele não pode simplesmente achar que essa realidade vai fazer ele inclusive alçar voos grandes, porque se nem joga, como é que o Ancelotti vai dar confiabilidade para ele voltar para a seleção brasileira? Podemos dizer que já virou um caso de drama. E você pode falar, ah, pelo amor de Deus, né, Gabriel? Drama? Drama sou eu que acordo 5 da manhã para alimentar minha família. Bem, vamos fazer uma separação. Financeiramente, o Endrick tá muito bem, mas desportivamente, dentro do futebol como atleta, ele tá, vamos dizer assim, que mal. Porque se achar que o Mbappé em algum momento vai dar alguma brecha para ele ser titular, não vai. Primeiro que o Mbappé é jogador profissional e segundo, claro, que ele vem jogando demais. Então o Endrick, que nem vai para aquecer, como aconteceu no jogo contra o próprio Liverpool, acreditar que ele vai assumir a titularidade nesse andar do campeonato é simplesmente uma ingenuidade. Com isso, temos que ser realistas e ver que a situação do garoto tá bem diferente do que muitos imaginavam, que nessa faixa de momento, nessa faixa de idade, ele teria uma situação melhor. Então, vamos ver agora, inclusive, o que personagens do futebol como o próprio Ronaldo Fenômeno falaram dessa situação. Vamos ver o que o Ronaldo falou dessa situação envolvendo o Endrick no Real. E desde já, claro, peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque no Zé Fute você não perde absolutamente nada sobre futebol. Fazendo a contextualização rápida, Ronaldo Fenômeno foi um dos grandes jogadores que o Real Madrid teve em sua história. A trajetória do R9 é incrível e, claro, teve seus altos e baixos. Só lembrar dos anos 2000, quando ele teve duas lesões gravíssimas, e aquela em 2000 para 2001, do joelho na Inter de Milão, foi talvez a pior de sua carreira. Teve também uma em 2008 pelo Milan, que também foi muito importante para aqueles que admiravam o R9. Mas aquela lesão do Fenômeno, num ponto crucial da carreira, quando ele ainda era jovem e quando ele ainda tinha esperança de ir para a Copa do Mundo de 2002, foi certamente um momento terrível. Eu diria até que o pior momento do Ronaldo em sua carreira em relação às expectativas. Porque beleza que teve o Ronaldo gordo do Corinthians, mas aquele Ronaldo que ainda tentava ser campeão do mundo com méritos pela seleção, porque em 94 ele ainda era um reserva, um menino, bem, aquilo ali foi um divisor de águas na sua carreira, então eu acho que tem uma diferença. Fato é que Ronaldo passou por um drama muito grande e não sabia se ia jogar futebol ou não. Fato é que ele conseguiu não apenas se recuperar, como em 2002 foi eleito o craque daquela Copa. Alguns dizem que o Rivaldo jogou mais, alguns dizem que outros jogadores da seleção jogaram mais, mas o Ronaldo foi sim o mais decisivo. 8 gols em 7 jogos de Copa, olha, tem que dar os parabéns, tem que respeitar o cara, foi embaçado. Dito isso, vamos ver mais a fundo o que está acontecendo dessa situação do Endrick, porque o Ronaldo foi um dos principais jogadores desse século do Real Madrid, não ganhou Champions, é verdade, e talvez o futebol foi muito ingrato com ele, por não dar uma Champions League, mas é um fato que Ronaldo tem sua história no Real Madrid, sim. Foi muito importante para o clube, fez muitos gols, é considerado um dos maiores artilheiros da história recente do clube e também um dos maiores artilheiros da história do clube envolvendo brasileiros. Ronaldo, com a trajetória muito grande, tem muito sim a agregar enquanto fala, e foi isso que ele falou do Endrick dessa vez. Ele havia feito um paralelo inclusive sobre essa situação que o Endrick vem passando e sobre o que ele faria no seu lugar. Vamos ver o que o Ronaldo falou mais precisamente sobre essa situação. Você tinha quantos anos quando você foi pro PSV? 17 anos, fiquei 12 anos e meio, aí fui pro Barcelona. Nesse período, porque hoje em dia a gente vê e ouve muitos jogadores jovens com talento batendo e voltando. Sim. Que eu fico, cara, eu fico indignado, assim, porque eles não estão suportando o processo, os né? coaches, né, motivacionais usam muito isso, né? Não suportam o processo. Vai lá na frente ter o resultado.
te incomoda também? Porque você vai com 17, eu fui com 19. Também tive vontade já na primeira temporada de voltar para casa, porque aqui era a minha zona de conforto. Chegou a passar pela tua cabeça esses primeiros anos de falar, puta, preciso voltar? Ou você já foi sabendo que tinha que suportar o processo? Irmão, me incomodar, não me incomoda. Porque isso é muito pessoal, né? De cada atleta. E uma vez que você passa a entender a indústria como um todo, você passa também a entender os personagens de cada situação. Por exemplo, o jogador jovem que tá lá, por exemplo, o Hendrick, pode não ser o Hendrick, pode ser qualquer outro jogador jovem. Empresário... Hoje tem que ter um cuidado, né? Pra falar alguma coisa que parece que vai... O João. O João. Tem que ter um cuidado, né? Senão parece que vai... Fulano completou 18 anos, mas, desde os 10 anos, o empresário tá com ele, bancando ele, a família dele, a ansiedade dele e tal, que não sei o quê. E isso leva um estresse danado. E a ansiedade do menino, a ansiedade do pai do menino, a ansiedade da família do menino, tudo isso cara, é muita coisa aí envolvido, né? Chega uma primeira proposta... O cara que investiu ali, o empresário, vamos dizer assim, porque tem muitos empresários que já controlam essa situação junto com o clube. E o clube também tá no aperto, precisando de dinheiro. Ele não vai ficar esperando a oportunidade do Barcelona ou do Real Madrid. E dificilmente, a grande verdade é que tem poucos que fazem um planejamento ordenado e gradual para o atleta ir subindo e evoluindo na carreira. Então eu acho que o mercado está ditando que a oportunidade aparece, o cara pega e vai embora, depois vê o que vai acontecer. Na minha época, eu tive chance de escolher outras oportunidades. Na mesma época eu tive a oportunidade de ir para a Inter de Milão. Mas aí eu, influenciado pelo Romário na época, que tinha ido para o PSV e depois do PSV para o Barcelona, o mesmo caminho e tal, e com aquela ideia de adaptação no futebol europeu, num campeonato de segundo escalão, onde talvez seria mais fácil a adaptação, cara, aquilo ali soou para mim perfeição, então eu escolhi aquilo para mim, entendeu? Mas eu entendo, por isso que não me decepciona às vezes o cara ir e voltar, mas são oportunidades, assim, tu não sabe a história de cada um. Excelente. E a história do empresário que está investido, do pai que está precisando. Excelente. Então tem que entender um pouco o contexto geral de cada situação para depois poder julgar. Não é muito fácil julgar, né? Sim. Tem muita gente que faz isso sem nenhum conhecimento de causa. E quando eu comprei e me aventurei em ser proprietário de clubes, eu passei a ter uma visão do futebol, uma visão mais macro, né, cara? Você não é só a opinião do ex-atleta, do jogador. E tanto que, eu me envolvia muito pouco nas questões... Esse barulhinho, né? Hein? Tá ficando pronto. Sede, pai. Esse barulhinho, tá? Corta até o raciocínio fenômeno, pai. Motor do avião ligou. Mas, Moiou. Esse barulhinho moiou tudo. O barulhinho... Rapaz do céu. Para uma água pra mim. Você fala, eu entendo, né? Quando você fala as oportunidades e cada jogador tem o poder, obviamente, de decisão. Quando eu vou pra lá, eu falei que eu queria voltar porque eu não conseguia jogar na primeira temporada, e eu falava pro meu pai, pai, vou voltar, porque lá no Brasil eu pegava a bola no meio, levava a bola até o gol, driblava todo mundo e tava gostosinho. Aqui eu tô driblando um segundo, já tá roubando a bola, então eu não tô me sentindo confortável. Aí vem a presença da minha família, do meu pai e da minha mãe, e fala, cara, paciência, vai ficar, vamos suportar o processo, vamos ficar aqui. Depois acabei ficando aí, cara, durante muitos anos.
E o mais importante e impactante disso tudo é que Endrick não tá sendo um patinho feio para todo mundo. A torcida do Real Madrid, em sua grande parte, vem pedindo ele para a titularidade da equipe merengue. E inclusive vem preferindo ele até outro jogador em relação a outro jogador que o Xabi Alonso vem colocado como unanimidade na equipe merengue. Inclusive, ele é um argentino. O Endrick finalmente estreou nessa temporada pelo Real Madrid. O atacante brasileiro jogou os minutos finais na vitória do Real por 4-0 sobre o Valência por La Liga e acabou deixando uma ótima impressão pela vontade que demonstrou dentro de campo. Agora os torcedores merengues estão se questionando nas redes sociais por que o Endrick tem menos oportunidades do que um certo jogador que tem sido titular. Ele finalmente voltou a jogar então nesse fim de semana na vitória do Real por 4-0 sobre o Valência em La Liga. Ele entrou em campo aos 34 do segundo tempo na vaga do Mbappé e apesar de ter jogado ali 10 a 11 minutos praticamente, Endrick deixou uma ótima impressão para os torcedores. É óbvio que também com o jogo já 4-0 não tinha nem muito o que o Endrick fazer, né? Ele mostrou vontade pressionando a saída de bola e também o principal foi a jogada individual que ele fez pela ponta direita, onde ele pega, vai para cima de dois jogadores do Valência e passa com extrema facilidade. Afinal todo mundo sabe, o Endrick tem muita potência, também tem muita explosão, então quando ele coloca na frente é difícil o marcador conseguir pegar. Então ele acabou passando igual um jato por dois jogadores do Valência e só conseguiram pará-lo na falta. Os torcedores do Real Madrid gostaram muito da atitude, principalmente do Endrick no jogo. Ele não entrou desanimado ou algo do tipo pelo fato de não vir atuando, muito pelo contrário, ele entrou em campo querendo mostrar serviço e a consequência foi que muitos reconheceram que ele representou nos minutos que esteve em campo. E é aqui agora que vem curiosidade. Muitos torcedores do Real começaram a apontar que gostaram mais do que viram do Endrick fazer, mesmo em poucos minutos, do que do Mastantuono, que é um jogador que chegou há pouco tempo no Real. Na Copa do Mundo de Clubes mesmo, ele já não estava no Real Madrid ainda. Ele ainda era jogador do River Plate, então a chegada dele no Real é algo muito recente. E mesmo que ele tenha chegado no clube há pouco tempo, rapidamente se tornou titular com o Xabi Alonso, o que para muitos não deveria sim acontecer. Então vamos agora ver alguns comentários da gringa referentes a torcedores do Real nas redes sociais falando sobre essa situação de entenderem que o Endrick é até melhor que o Mastantuono. Todos devemos concordar que Endrick merece mais tempo de jogo na ponta direita na frente do que próprio Mastantuono. Endrick é um ponta direita bem melhor do que o argentino. Endrick deveria ter mais tempo de jogo, com poucos toques ele foi mais perigoso do que Mastantuono o jogo inteiro. Eu espero que o Xavi esteja percebendo, é duro dizer, mas me empolguei mais com a jogada do Endrick do que com a partida do Mastantuono. Ou seja, todo mundo tá vendo que Endrick tem talento e o que tá diferenciando nesse momento ele do Mastantuono é uma palavra muito simples: oportunidade. Enquanto o Mastantuono tem tentado sequência, mesmo tendo chegado há pouco tempo, Endrick sofre e fica mofando basicamente no banco de reservas. E sendo bem honesto, poderia até mesmo ser uma opção melhor para o Endrick no Real ele fazer essa adaptação. Querendo ou não, na função de centroavante de camisa 9, ele nunca vai jogar tendo a concorrência do Mbappé, isso é óbvio. O Mbappé passa por uma ótima fase sim, é um jogador incrível, é um cara de outro patamar. Agora na ponta direita, eu acho que ele teria mais jogo pro Endrick brigar ali com o Brahim Dias e obviamente com o Mastantuono, que eu concordo com alguns comentários de torcedores do Real, já que até agora não mostrou todo esse futebol também que o credenciasse a ser o titular absoluto. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que Endrick está sendo injustiçado no Real Madrid? Ronaldo tá certo no que ele falou? Eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião. Eu peço para você, obviamente, deixar o like e se inscrever aqui no canal do Zefut, porque vídeos como esse não vão faltar. Eu te vejo, logicamente, no próximo vídeo. Tamo junto, um abração e fui, valeu!